que eu ia perguntar sobre essa questão do urânio já, até aproveitando, já teve um ensejo sobre a subida dos preços. Eu tenho no meu portfólio 2 investimentos que eles estão ligados à energia nuclear. Um é num ETF chamado URA, que subiu aí nos últimos 3 anos 28% no total, não foi uma grande subida, mas o outro é numa mineradora canadense, chamada Cameco. E essa aí, em 2 anos, subiu coisa de 186%. Muito por conta da subida do preço do urânio, e aí ela tinha reservas que não estavam sendo exploradas, agora já está com contratos de longo prazo, né? Então, pensando nessa parte e até nessa distribuição de recursos no mundo, o Brasil tem um mercado, já que tem urânio aqui, para poder entrar com força nessa indústria? Como é que seria isso? Tem mercado, quer dizer, tem capacidade de produção. O Brasil tem a 7ª reserva de urânio do mundo. Nossa. Onde que ela está, assim, em região do Brasil? Então, hoje tem uma mina que fica em Caetité, na Bahia. Ela recomeçou a produção e ela vai atender minimamente Angra 1 e Angra 2, mas ela tem ali capacidade de ser expandida. Precisa de investimento e tecnologia que tem que ser... E tem um projeto interessante em Santa Quitéria, que tem urânio, mas o urânio não é o minério principal. Qual que é o estado? Santa Quitéria, no Ceará. Ceará. É uma mina de fosfato, que entra naquela questão dos fertilizantes, que é insumo para fazer os fertilizantes. Então, era um projeto que já deveria estar avançado em produção. E o urânio, ele é um subproduto. Ele tem que ser retirado, porque, imagina, não dá para fazer fosfato, fertilizante com urânio no meio. E esse urânio poderia ser usado para aplicações em todas as áreas da nuclear. Então, o Brasil pode entrar nesse mercado. Isso é uma das coisas que os países centrais tentam evitar, que o Brasil desenvolva a tecnologia nuclear. Eles não interessam que tenha um player nesse mercado que movimenta aí por baixo. Bota aí, vamos fazer as contas, 65 mil toneladas, vou botar $60 por libra. É um mercado aí no barato de uns 7 bilhões e meio de dólares por ano. Isso pensando que é um mercado que vai crescer porque vai crescer a demanda por isso. Exato. Com o tempo. Então, hoje você tem... Com o tempo, sim. Ele falou, demora para fazer esses reatores, demora muito tempo. Mas você vê, nós temos... porque é o seguinte, dono de usina nuclear pode faltar tudo, menos urânio. Aí ele cessa de vez o investimento. E como houve uma redução da demanda de energia ao longo do tempo, a produção de urânio diminuiu no planeta e vem diminuindo ao longo do tempo. Então, os contratos de longo prazo, eles tendem a ter um valor de dólar por libra maior do que os que foram realizados há 5 anos. Normalmente, esses contratos são plurianuais, de 5, 10 anos. Quando eu fui olhar o ciclo do urânio assim, ele tem um preço baixo um tempão, ele dispara, depois volta a cair. É o processo de commodities. Né? Exato. O problema que você tem no urânio no mundo hoje, tipo assim, eu acho que não tem commodities no mundo hoje que chame mais atenção ou que atrai mais paixão do investidor pessoa física. Virou uma paixão. Eu faço muito podcast, eu faço muito desses programas, e eu vou te dizer, a coisa que eu apanhei na rede social, que eu apanhei assim, igual, tipo assim, os comentários eram só batendo, foi no dia que eu apareci e falei que o URA, né, tinha tido um spike muito grande, e que isso era antes da Guerra da Rússia. Eu digo, olha, não tem, pelo balanço do mercado, naquela época, antes da Guerra da Rússia, eu disse, no balanço do mercado não tem por que esse preço subir agora. E não tinha mesmo, tanto é que voltou. Sim. Tá? Mas eu apanhei, cara, igual, tipo assim, apanhei muito, porque tem gente apaixonada por esse negócio. Sempre tem paixão de pessoa física no investimento. Tome cuidado, cuidado. Tá? Tinha muita paixão. O urânio até hoje tem muita paixão. Você pegar o urânio hoje em dia, por exemplo, tá, pelo que subiu o spot não está... Eu estou falando no mercado de petróleo, que já foi de 50 para 100 e alguma coisa. Estou falando no mercado de potas, de fertilizante, coisas que gás natural, multiplicar 7 vezes. Eu estou falando de commodities que subiram demais, tá? Processos de commodities subiram milho onde está agora, né? A média ali, a mediana do processo de commodities é dobrar, triplicar para cima. O urânio andou muito pouco perto dos outros commodities. Nesse período de 12 meses andou muito pouco. E nesse preço que ele está agora, no mercado a termo, né, das utilities, das empresas que vão queimar o urânio, porque o urânio, quando eu falo, não existe urânio hoje, né? O urânio sempre pelo menos é 2 anos na frente. Porque você tem que processar, você tem que transformar nos rods, para botar dentro da usina. Então é mínimo 2 anos na frente. Quando você olha o preço do urânio hoje, ainda não é economicamente atrativo.
que você passe por todo o processo político, ambiental e bata em todas as postas que tem que bater para você fazer uma mina nova de urânio. Não dá. Você fazer isso, você vai fazer fosfatos. Você vai fazer fertilizante, porque o preço já disparou para cima, está muito mais economizado. Hoje falta capital, mão de obra, os juros estão subindo, não tem gente no planeta disponível para fazer uma série de coisas. Por exemplo, óleo nos Estados Unidos. Qual é o principal problema hoje? Está faltando gente. Tá? Tá faltando gente. Aliás, é uma coisa interessante, né? Você vai para aqui, o urânio tem esse mesmo problema. Tá? Você vai hoje na PUC do Rio, ou você vai no Canadá e pergunta quantas pessoas querem fazer engenharia de petróleo. Sabe quantas? Nenhuma. Tem 5 pessoas matriculadas. Vários cursos já fecharam. O urânio Quando passou por esse problema. anos era uma daquelas carreiras quentes que o pessoal colocava. O urânio passou por esse problema. As pessoas que entendem desse mercado, é igual medindo, tá? Broker de equities, broker de ações lá fora, eles normalmente têm mais de 50 anos de idade. Por quê? Porque a indústria, na verdade, passou por um processo de automação lá fora, né? O mercado de equities diminuiu de importância depois de 2000, né? E as pessoas que trabalham nesse mercado foram ficando mais velhas. Porque não entrava gente nova. O urânio tem esse problema. Não entra capital novo, não entrou gente nova por muito tempo nesse mercado. Tá? Então, mas vamos colocar a seguinte proporção. Mas isso, então, não mantém uma escassez com a demanda aumentando? Sim, mas a demanda tem esses 2 fatores. Tem uma escassez hoje? Tem. Tá? Mas essa escassez, os estoques antes da Rússia permitiam que o mercado, 3, 4 anos na frente, trabalhasse equilibrado. O que aconteceu? Entrou a Rússia e ele falou uma coisa importante. Quase metade da capacidade de enriquecimento de urânio no mundo está dentro da Rússia. Tá? E quase toda a capacidade de produção está no Cazaquistão, que é um país vassalo da Rússia de uma maneira ou de outra. A Kazatomprom é uma das maiores. A Kazatomprom é a maior produtora. Que é um país vassalo da Rússia. Então, os 3 seguintes produtores somados não bate o que o Cazaquistão produz. Que é um país vassalo da Rússia de uma maneira ou de outra. Tá? Então você tem uma capacidade de enriquecimento de urânio na Rússia, você tem a capacidade de produção num país vassalo da Rússia. Tá? E você, na verdade, pelo que a gente olha, naquela época eu falei assim, olha, não tem razão para o preço sair de controle, não saiu. Hoje, do jeito que está a coisa, né, se você realmente tirar essa capacidade da Rússia e se você colocar o risco que você cria no Cazaquistão, eu acho que já tem um processo, mesmo considerando que demora bastante tempo para fazer essa indústria, que o pessoal da tese de urânio, ele enlouqueceu. Ele disse assim, olha, vai vir reator nuclear que não acaba mais, vai faltar urânio para tirar urânio novo é mínimo 70, então você tem que comprar. Só que esqueceram que demora tempo pra caramba para fazer esses reatores e que o mercado estava sobreestocado. Tá? Tirando a Rússia, colocando o risco do Cazaquistão, eu acho que você chegou no mercado hoje em que você pode ter um preço sustentável de urânio para cima, sim. Agora, coloque em contexto. Você é apaixonado por urânio aí, comprado no Array, tá? Que está aí apaixonado na tese. Tá? Coloca no contexto de commodities. Isso não é particular do urânio. Isso é particular de todas as commodities. Está faltando milho, porque falta fertilizante, porque falta nitrogenado no momento. Está faltando petróleo, está faltando gás natural. O urânio é parte desse processo. Tá? Nunca vi tanta gente apaixonada por urânio na minha vida. Tá? Nunca vi tanta gente, tanto brasileiro conhecer o urânio na minha vida. Toma cuidado, quando tem paixão dessa natureza, analisa 2 vezes o mercado. A gente analisou antes da guerra da Rússia, não estava tão desbalanceado. O preço voltou. Agora a gente acha que pode ficar. Não, você já citou o Mark Twain aqui, eu vou citar ele também. Sempre que você está do lado da maioria, é hora de pensar 2 vezes. Tem uma frase maravilhosa. Sempre que você achar que você está liderando a manada, olha para trás e vê se a manada está te seguindo aí. É interessante. O mercado é um portal todo luminoso, brilhante, etc. Na hora que cai, é um funil desse tamanho, não dá para escapar. Então, o investimento tem que ser feito exatamente com cuidado e com análises aprofundadas, não com a emoção. Não, até pensando nisso, né, pode subir, em 3 anos subiu 28%, mas agora com juros altos aqui no Brasil já, com o real se valorizando contra o dólar, uma das poucas moedas que conseguiu isso, lá fora ciclo de juros começando também. Então tem muita oportunidade boa para o cara ficar casado com uma tese que às vezes ele vai estar certo, mas não ainda, né? Que vai demorar um tempo. Tá certo no tempo errado e tá errado. Exatamente. Mas tem um dado, a produção caiu nos últimos 6 anos. Produção mundial de urânio. Isso fruto de Fukushima, preconceito? Fukushima e aí é o seguinte, como baixou o preço do urânio, não justificava a exploração em algumas minas cujo custo de exploração é maior. Então deixou-se de ter produção. Então os estoques foram sendo queimados. Hoje os estoques estão bem mais baixos. Então, se houver uma demanda aquecida por diversas razões, e é a tendência conforme
Ele disse que há uma tendência de voltar com a nuclear e aumentar, inclusive, a potência das usinas, certamente vai haver escassez de urânio. E aí o preço agora a gente está animado. Pós-guerra da Rússia, a gente está animado com commodities como um todo. Não é questão, estou animado com urânio, não. Estou animado com commodities depois da guerra da Rússia. Eu acho que o mundo... Mas a solução vai vir interna. Cada país vai ter que resolver o seu problema. Isso é o que eu vejo, que é eu acho que é meio que uma tendência mesmo, que eu estava comentando, por exemplo, sobre como a gente ficou muito tempo sem inflação, porque energia com custo baixo, muitos trabalhadores nos países asiáticos, mão de obra barata, e uma divisão do trabalho pelo mundo. Agora você tem a China num lockdown e o pessoal está vendo que, embora você tenha um custo barato dessa otimização do trabalho em termos mundiais, você tem também uma certa dependência. O que acontece lá, tranca um porto, te afeta aqui. A Malu abriu uma empresa de roupa e às vezes não tem o tecido porque o porto na China fechou. Sendo que ela vende roupa aqui no Brasil, né? Não, componente eletrônico. Também, mesma coisa. Até eu tenho um os automóveis aí estão todos parados, né? Eu ia dar um exemplo disso. Porque não tem um troço para ficar limpando o para-brisa. O carro sem para-brisa não pode ir para a rua. A gente foi comprar um carro recentemente e aí o carro que vem próximo, né, o novo que ia chegar, ia vir sem o sensor da mala. O sensor da mala para baixar a mala, porque não estavam produzindo mais, então eles vão fazer sem. Então agora você tem que fazer essa produção interna. Não pode ser, são dependências, tanto seja dependência em alimentos, em energia, seja em tecnologia, você tem que, de alguma forma, internamente ter autonomia para fazer isso.